Fedegoso e capim-pé de galinha. Estratégias eficazes de manejo na soja. O retorno ao manejo raiz. O que o fedegoso e o capim-pé de galinha estão tentando nos ensinar. Por muitos anos, controlar ervas daninhas na lavoura de soja parecia uma tarefa resolvida. A chegada das cultivares transgênicas tolerantes ao glifosato trouxe um salto de produtividade, uma economia operacional enorme e, convenhamos, um alívio logístico dentro das fazendas. Uma aplicação de glifosato pós-emergente e pronto, o mato estava dominado. Mas o que parecia ser a solução definitiva, com o tempo se mostrou uma faca de dois gumes. Porque no agro, toda ferramenta mal usada, cedo ou tarde, cobra a conta. E essa conta chegou. Está sendo paga com plantas resistentes, lavouras manchadas e prejuízo batendo à porta. O fedegoso, com seu avanço agressivo e silencioso, é o recado mais claro disso. E junto dele, o capim-pé de galinha, que por muito tempo passou despercebido, começa a se erguer como uma ameaça tão grave quanto, talvez até mais perigosa, porque se instala de forma sorrateira. A verdade é que a natureza está nos mostrando que o controle químico sozinho, quando baseado em um único princípio ativo, não é suficiente. E agora, mais do que nunca, é hora de relembrar como fazíamos antes, quando o sucesso de uma lavoura vinha da soma entre técnica, observação e respeito ao tempo da planta daninha. Lá atrás, antes da hegemonia do glifosato, o controle de plantas daninhas era um processo mais artesanal, mais técnico e, paradoxalmente, mais preciso. O produtor, e principalmente o técnico, conhecia a lavoura metro por metro. A divisão de talhões levava em conta a pressão de cada tipo de erva. As recomendações eram desenhadas caso a caso. E o protocolo de controle não era baseado em um único tiro, mas em uma sequência pensada estrategicamente. Essa memória técnica, que muitos parecem ter deixado de lado, está voltando a ser indispensável. Porque o que está acontecendo hoje com o fedegoso, por exemplo, é um reflexo direto da negligência com o tempo e com a diversidade de ativos. Essa planta daninha, que já era conhecida, mas não assustava tanto, hoje forma verdadeiros blocos dentro da lavoura. O controle com glifosato é cada vez mais limitado, mesmo em pós-emergência inicial. E quando a aplicação é feita tardiamente, e infelizmente ainda é o caso de muitas propriedades, o controle praticamente inexiste. A planta fecha o dossel, rouba a luz da soja, dificulta o manejo mecânico e ainda gera um problema sanitário no recebimento dos grãos, devido à toxicidade de suas sementes. O que isso nos ensina? Que precisamos de novas velhas soluções. O uso do clorimuron, um herbicida pós-emergente do grupo das sulfonilureias, precisa voltar ao protagonismo, mas com responsabilidade. Ele não é uma bala de prata, ele é uma ferramenta, e como toda ferramenta, precisa de uso técnico, dose correta, estágio certo, condição climática ideal e principalmente compatibilidade com o histórico da área. Sozinho, ele não resolve tudo, mas combinado com estratégias de pré-emergência bem posicionadas e controle químico sequencial, tem se mostrado fundamental no controle do fedegoso em áreas onde o glifosato falhou. E o capim-pé de galinha. Talvez o produtor esteja achando que ainda dá tempo, que é só um matinho novo aparecendo que logo o glifosato segura. Mas a verdade do campo é outra. Esse capim, resistente ao glifosato em diversas regiões do país, está tomando conta justamente porque o olhar para as gramíneas ficou preguiçoso. Em muitos casos, se aplica o glifosato acreditando que o problema está resolvido. Só que a planta reaparece poucos dias depois, rebrotando com vigor. E o erro se repete. Entra-se com uma nova aplicação, às vezes até com dose dobrada. Mas o resultado é o mesmo. Controle parcial, rebrote garantido. O que está acontecendo? Resistência instalada. E para quebrar esse ciclo, o manejo precisa ser cirúrgico. Graminicidas como cletodin e haloxifop, aplicados em pós-emergência inicial, têm mostrado bons resultados, desde que a aplicação seja feita com precisão. Isso inclui usar adjuvante adequado, pulverizador bem regulado, pressão correta,
bico apropriado e, principalmente, fazer a aplicação no estágio ideal da planta. Não dá mais para esperar o capim fechar fileira. Aplicar com a planta já desenvolvida é perder dinheiro. E em áreas com histórico de falha, é imprescindível pensar também em herbicidas pré-emergentes seletivos que complementem o residual no solo, como pendimetalin, onde houver recomendação. A mensagem que o campo está tentando passar não é que a tecnologia falhou. Pelo contrário, a tecnologia é maravilhosa. As variedades RR, a biotecnologia, os avanços em formulações, tudo isso está à nossa disposição como nunca esteve. Mas precisamos parar de tratar a tecnologia como solução mágica. A tecnologia é ferramenta. O que define o sucesso é a forma como ela é usada. E a forma certa, no caso do manejo de ervas daninhas, passa pela diversificação de princípios ativos, pela rotação de modos de ação, pela segmentação dos protocolos conforme o perfil da área. Não é mais possível fazer um plano de controle geral, igual para toda a fazenda. Cada talhão precisa ser lido, interpretado, manejado com sua própria história. E isso só se faz com olhar técnico, com acompanhamento frequente, com sensibilidade agronômica. A boa lavoura nasce antes da semeadura. Ela nasce no diagnóstico. Se você é produtor, talvez esteja cansado de escutar que o problema é a resistência. Mas o que talvez ninguém tenha te dito com clareza é que ainda dá tempo de reverter. Ainda é possível resgatar a sanidade da sua área. Basta olhar para o que já funcionava, com os olhos de hoje. A experiência está aí. Os produtos estão disponíveis. O conhecimento técnico está acessível. O que falta, muitas vezes, é parar, respirar e reavaliar. Trocar a rotina automatizada por decisões planejadas. Porque o fedegoso, o capim-pé de galinha e tantas outras ervas resistentes que estão surgindo não são um castigo, são um aviso. Um recado claro de que precisamos voltar a fazer o básico bem feito. E é por isso que este canal existe. Para conversar de igual para igual, sem floreio, sem fórmulas prontas, sem discurso de vitrine. Aqui, o compromisso é com a prática, com o resultado que nasce do campo e não do marketing. Se você também acredita que o agro precisa de mais troca verdadeira, mais conhecimento técnico e menos soluções milagrosas, você está no lugar certo. Porque o caminho de volta à produtividade passa, sim, pelo respeito à ciência, mas também passa, e muito, pela humildade de reconhecer que o velho manejo feito com critério ainda tem muito a ensinar.